Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Nos diz assim o texto sagrado: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus nos fale pela sua palavra, que eu seja um instrumento em suas mãos para a glória do seu nome. Essa é a minha esperança e oração. Eu tenho notado, irmãos, sempre que eu converso com algumas pessoas a respeito da volta de Cristo, que nós sabemos que está tão próxima, embora não saibamos quando, não sabemos anos, décadas, não creio que sejam, se forem décadas não devem ser muitas, se é que temos duas pela frente, mas eu tenho notado que quando eu converso sobre a volta de Cristo, os irmãos que ficam mais animados com a volta de Cristo, que ficam desejando que Ele venha logo, são os irmãos que estão passando por mais sofrimento. Aqueles que experimentaram em suas vidas as maiores dores terríveis, como por exemplo a perda de um filho, e querem que o Senhor venha logo para ver logo o seu filho na glória, ou dores de muita luta, muita dor na sua vida, muita dificuldade, fome, enfim, sofrimento, irmãos, sofrimento. Eu fico até preocupado eu estou aqui me policiando para eu não falar certas coisas, e você não se lembrar de alguém e pensar: o pastor preparou essa mensagem pensando nesta pessoa. Não, foi pensando nestas pessoas, foi pensando naqueles que sofrem e que almejam mais, talvez, do que você, que provavelmente não está sofrendo tanto quanto estas pessoas, almejam por este dia no qual o próprio Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, clamor e nem dor. Não haverá mais sofrimento. O Senhor fará novos céus e nova terra, onde habitará a sua justiça para sempre. Haverá paz eterna, alegria eterna, amor perfeito e eterno. Isso será maravilhoso. E o Evangelho é um convite para que façamos parte disso. É um convite para que sejamos perdoados dos nossos pecados, e não por meio dos nossos méritos, mas por meio dos méritos de Cristo e da nossa fé nele depositada. Recebamos da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia, e possamos estar eternamente com ele,
nesse lugar maravilhoso que Ele mesmo está preparando para nós. A questão é, se um dia todo o sofrimento vai acabar, por que é que Deus já não acaba com ele agora? Por que é que o Senhor permite esse sofrimento todo no mundo? E até mesmo sobre aqueles que o amam. Nós não estamos livres de sofrer. O Senhor Jesus nunca nos enganou. Ele foi muito sincero conosco, irmãos. Na sua última conversa com os apóstolos, ao longo da última ceia, depois que Judas se levantou para traí-lo, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. E Ele não disse, porque eu venci, vocês não terão aflições. Não, vocês terão. O que Ele disse que nós precisamos ter, além das aflições, é de bom ânimo, que nós encontramos nele, quando nos lembramos que Ele venceu o mundo. E com a fé nele depositada, nós também o vencemos. Esta é a vitória que vence o mundo, está escrito na primeira epístola de João. A nossa fé. Amém? Então, assim como Cristo venceu o mundo, nós também somos nele mais do que vencedores. Agora, não confunda ser mais do que vencedor com alguém imune ao sofrimento. Nós não somos imunes ao sofrimento, porém, em Cristo conseguimos superar o sofrimento. E uma das melhores maneiras de superarmos o sofrimento é compreendendo, queridos, isso é muito importante. Eu glorifico muito a Deus porque eu recebi isso como revelação do Senhor. Nunca vi ninguém ensinando isso que eu vou dizer agora, que eu já preguei aqui anteriormente. Que é o entendimento do porquê Deus não acabou com o sofrimento ainda. Eu sei que muitos filósofos e teólogos já se debruçaram sobre isso, que na teologia se chama de teodiceia, que é o problema do sofrimento. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é amor, por que Ele permite as pessoas sofrerem? Só que quando nós compreendemos o que eu vou aqui mais uma vez, porque eu já trouxe essa palavra há pelo menos 2 anos atrás, antes que nós gravássemos com a filmadora, apenas quando gravávamos em áudio, quando nós compreendemos isto, que eu vou revelar para vocês agora, se torna muito mais fácil nós compreendermos o porquê estamos sofrendo. Há uma razão, há um propósito. Eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, queridos. O sofrimento, ele não é apenas uma permissão de Deus para que nós estejamos almejando a volta de Cristo. Porque, como eu disse no início, aqueles que sofrem almejam a volta de Cristo, mais do que aqueles que não sofrem. Porque aqueles que não estão sofrendo, aqueles que têm do bom e do melhor, saúde plena, estão no vigor da idade, se você disser para eles, Jesus está voltando e vai acabar com tudo aqui, e fazer novos céus e nova terra, eles dirão: o quê? Vai acabar com os meus propósitos aqui, meus planos, meus projetos, vai acabar com a minha casa de praia, vai acabar com esse corpo sarado também, né? Então essas pessoas não têm esse desejo da volta de Cristo. Os que sofrem têm. Mas seria este o único propósito pelo qual Deus permite o sofrimento? Não, irmãos. Isto que eu acabei de dizer está ligado à esperança, não é verdade? De um novo céu e de uma nova terra. Mas há propósitos mais profundos do que esse. Embora não sejam mais nobres, irmãos.
Porque, a meu ver, não há nada mais nobre do que desejarmos a volta do Senhor, o retorno de Cristo, para estarmos com Ele, porque nós o amamos, porque nós o desejamos, nós queremos estar com Cristo para sempre, o nosso Salvador, que nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Mas há motivos mais profundos, e eu diria que são pelo menos dois. Porque se não houvesse sofrimento, eu tenho certeza, se não houvesse sofrimento nesse mundo que virou as costas para Deus, todos nós seríamos ateus e seríamos egoístas. Não teríamos compaixão por ninguém. Não nos importaríamos com ninguém. Se não fosse o sofrimento, irmãos, se não fosse o sofrimento, nenhum de nós buscaria Deus. E nenhum de nós se importaria com o seu próximo. Nenhum de nós. Pelo menos duas razões para Deus permitir o sofrimento é para que nós exercitemos a nossa fé em Deus, porque bem verdade eu conheço, irmãos, o ser humano, já são quase 20 anos de pastorado, irmãos, 30 anos de convertido. Eu conheço o sofrimento, eu conheço o ser humano. E eu sei que muitas pessoas, se não estiverem sofrendo, não vão buscar a Deus. Não vão. Eu digo isso porque quando estão sofrendo, lembram de vir para a igreja, lembram de orar, lembram de ler a Bíblia. Mas quando começa tudo aí bem, pronto. Já volta a se contaminar com o pecado, ainda que sejam os mais sutis. Começa a ver pornografia pela internet, começa a ver filmes que não prestam, ao invés de vir para o culto, vai para o shopping. Ao invés de estar na escola bíblica, vai para a praia. É pecado ir para a praia? Não. É pecado ir para o shopping? Não. Porém, colocar Deus em segundo lugar, sim, é pecado. Quando está sofrendo, Deus é prioridade. Quando tudo vai bem, pronto. Quando está sofrendo, pastor, precisar de alguém para fazer alguma coisa na igreja, eu estou aqui, hein? Ah, vai ter um novo ministério? Estou dentro, pastor, conta comigo. Por quê? Porque sabe que precisa de Deus. Então, quer mostrar serviço. Aí tudo fica bem, aí já começa a faltar os compromissos com a igreja, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais. Se não tivesse sofrimento, irmãos, todos nós seríamos ateus. Todos nós não buscaríamos Deus. Poderíamos até dizer que acreditamos que Ele existe, mas na prática seríamos ateus, porque não nos importaríamos em buscar a sua presença. Então, uma das razões pelas quais Deus permite o sofrimento é para que exercitemos a nossa fé. Uma das razões. E a outra razão, quando não somos nós que estamos sofrendo, mas o nosso próximo é quem está sofrendo, é para que exercitemos o amor. Então vejam que interessante. No último capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no último versículo, do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo termina esse capítulo lindo, que é um hino ao ágape, ao amor de Deus. Ele termina dizendo: permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. E vejam que interessante, a fé, a esperança e o amor são exercitados por meio do quê? Do sofrimento. Se não houvesse sofrimento, nós não teríamos o desejo de Cristo voltar. Quando Paulo fala de esperança, ele está falando da bendita esperança.
mencionada por ele a Tito no capítulo 2, versículo 13. Ou bem-aventurada esperança. Esperança do quê? Do nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares, quando ele voltar. Então essa é a bendita esperança, atrelada ao sofrimento. Porque quanto mais sofremos, mais desejamos a volta do Senhor. A fé também atrelada ao sofrimento. Porque quanto mais sofremos, mais precisamos nos achegar a Deus. Embora nem todos façam isso, é uma pena. É uma pena. E quanto mais sofremos, ou vemos nossos irmãos sofrerem, melhor dizendo, mais podemos exercer o amor. O amor. Se não houvesse sofrimento, não haveria amor, seríamos egoístas. Se não houvesse sofrimento, não haveria fé, não buscaríamos a Deus, ainda que acreditássemos que Ele existe. Se não houvesse sofrimento, não haveria o desejo de Cristo voltar, a bendita esperança de estarmos com Ele. Portanto, eu gostaria de concluir essa mensagem com uma ilustração bíblica, que foi o texto que eu usei quando eu trouxe essa mesma verdade há 2 anos atrás, que se encontra em Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Uma passagem muitíssimo conhecida, irmãos, e que também a encontramos em Mateus e Lucas. Vamos ler em Marcos, porque tem alguns detalhes que me chamam mais atenção aqui. Marcos capítulo 5, versículo 21, nos diz assim o texto sagrado: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, para ver a que isto fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse,
a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Não vou pedir desculpas por termos lido um longo texto, porque é um texto maravilhoso. É a palavra de Deus, irmãos. E eu espero que você tenha conseguido visualizar tudo isso que nós lemos aqui, porque enquanto nós líamos eu até me emocionei em 2 momentos, imaginando isso acontecendo. Aliás, essa é uma instrução que eu passo para aqueles que leem a palavra de Deus. Procurem sempre imaginar o que você está lendo, cada história, cada relato, cada parábola, imagine-as, para que você tenha o melhor proveito disso. Porque, irmãos, eu encontro aqui, nesse texto, a comprovação da minha tese, de que o sofrimento nos leva a exercitar a fé, e de que o sofrimento nos leva a exercitar o amor. Por exemplo, nós temos o caso desta mulher com esta hemorragia de 12 anos. 12 anos sofrendo com esta hemorragia. E ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos e nada se lhe aproveitou. Inclusive o texto diz que ela ainda piorou. Ainda piorou. E então ela teve uma ideia. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. E ela, mesmo tendo aquele fluxo de sangue que a proibia de estar próximo de outras pessoas, porque na lei de Moisés, mulheres com fluxo de sangue no tempo da sua menstruação não poderia se achegar a ninguém. E ela estava com uma menstruação que não parava. Imagine, uma mulher que com certeza sofria de anemia profunda. E ela então, às escondidas, ela atravessa toda aquela multidão que cercava o Senhor, correndo o risco de ser apedrejada por fazer isso. Por isso então você pode entender por que ela tremeu quando Jesus perguntou quem me tocou, e ela teve que contar tudo. Mas ela contou porque ela já tinha certeza da sua cura. Aleluia. Então ela toca nas vestes do Senhor. E do Senhor sai virtude, sai poder. Por quê? Porque ao contrário das outras pessoas que apertavam o Senhor, aquela mulher o tocou com fé. E o que levou aquela mulher a tocar no Senhor com fé? O seu sofrimento. E Jairo, Jesus ainda dizia para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. O versículo 35 diz que o Senhor ainda estava falando, quando chegaram alguns do principal da sinagoga, que era Jairo, e disseram para ele: a tua filha está morta. Para que enfadonhas mais o mestre? Irmãos, eu imaginava que a filha de Jairo tinha morrido naquele momento. Eu imaginava isso. Porém, queridos, não é assim. Jairo, ao procurar Jesus, procurou Jesus não para uma cura, procurou Jesus para uma ressurreição.
A filha de Jairo tinha morrido. O Evangelho de Mateus, que relata essa mesma história, declara isso. Porque diz que Jairo procurou Jesus já dizendo que a sua filha era morta. Mas pastor, um evangelho diz uma coisa, outro diz outra. Esta é uma das provas de que a palavra de Deus não foi adulterada, não foi manipulada. Essas histórias corriam. E a verdade por trás de cada história é santa, sagrada. Agora, quando você compara a história de Marcos com a de Mateus, a mesma história. Em Mateus, Jairo diz para o Senhor, a minha filha morreu. E aqui em Marcos é dito, ela está enferma, venha curá-la. Alguém abriu aí em Mateus? Você abriu, meu filho, Hélio? Abriu? Se alguém tiver aberto, eu queria confirmar isso, porque eu tenho quase certeza do que eu estou falando. Tá certo, isso mesmo, né? Obrigado. Porque eu já meditei nisso há muito tempo atrás, então é isso mesmo. Então você vê já, então a palavra de Deus está aqui sendo mentirosa? Não, porque na verdade a filha de Jairo tinha morrido. Então quando os amigos de Jairo e até seus servos, né, viram o que Jairo estava fazendo, eles disseram, a tua filha está morta. Sabe quando um pai não aceita que a sua filha ou seu filho morreu? E não aceita aquilo? Jairo estava nessa situação. Não, eu não aceito. Não está morta, ela não morreu. E então o Senhor disse para Jairo exatamente aquilo que Jairo acreditava, ela está dormindo. Não temas, creia somente. Creia somente. Jairo tinha buscado o Senhor por uma ressurreição. Mas ele disse para o Senhor, minha filha está doente, mas o Senhor já sabia que ela tinha morrido. Mas o amor de Deus é tão grande que o Senhor foi assim mesmo, sabendo o que faria, e sabendo do amor que aquele homem tinha por sua filha, a ponto de mentir. Ah, pastor, mas mentir é pecado. Eu concordo que é pecado. Mas se coloque na posição de um pai desesperado, querendo o favor do Senhor. Senhor, a minha filha está doente, venha curá-la. Ele sabia, ela morreu, mas talvez ela esteja mesmo dormindo. Talvez ela não tenha mesmo morrido. Naquela época não era tão fácil como hoje é se atestar a morte de alguém. Não havia aparelho de medir pressão, não havia aparelho de medir batimento cardíaco. Não estão dizendo que ela morreu, mas eu não acredito, ela está viva. Mas sim, ela tinha morrido. E quando Jairo se aproxima da sua casa, e aqueles que lá estavam viram que ele vinha trazendo Jesus, então disseram para ele, a tua filha está morta. Para que enfadonhas mais o mestre? Pare com isso, Jairo. Mas o amor daquele pai pela sua filha fez com que ele buscasse o Senhor dessa maneira, arriscando a sua reputação. O texto bíblico diz, no versículo 22, que ele era um dos principais da sinagoga. Um dos principais, ele tinha renome. E aqueles que andavam com Jesus eram mal falados, porque Jesus comia com pecadores. Porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha uma morada certa. Porque Jesus andava de cidade em cidade, imagine como ele andava empoeirado. Para muitos Jesus era como um indigente, louco que pregava nas praças. E Jairo, um homem importante, certamente rico, foi ter com Jesus. E foi ter com Jesus porque amava a sua filha. O amor de Jairo por sua filha, que estava sofrendo com aquela doença mortal que nós não sabemos qual era, fez com que ele a procurasse. Fez com que Jairo procurasse o Senhor.
Portanto, nós vemos aqui uma situação muito, muito, muito interessante. Nós vemos aqui uma mulher doente há 12 anos, sofrendo há 12 anos, que procurou o Senhor por causa do seu sofrimento para ser curada, exercitando a sua fé. E nós vemos aqui uma menina de 12 anos, que estava com uma enfermidade mortal, que não podia procurar Jesus, mas o seu pai abriu mão de tudo, da sua reputação, do seu nome, da sua posição. E o texto bíblico diz, queridos, que ele se prostrou aos pés do Senhor e rogava-lhe muito, ele se humilhou diante do Senhor, por ele, não pela sua filha. Mas podia ser qualquer outra pessoa, irmãos. Vocês lembram do servo do centurião? A mesma coisa. Estava doente e o centurião disse ao Senhor: dize uma só palavra e o meu servo será curado. Ele procurou o Senhor não por ele, ele procurou o Senhor por outra pessoa. E isto se chama amor. 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 O sofrimento, queridos, quando acontece conosco, é a nossa oportunidade de exercitarmos a nossa fé, de jejuarmos, de lermos mais a palavra, de orarmos mais, de cultuarmos mais a Deus, de nos envolvermos mais em sua obra. E quando o sofrimento acontece com outra pessoa, a qual Deus nos permite saber do seu problema, é a nossa oportunidade de exercitarmos o amor de Deus em nós. Será que nós temos feito esse exercício, irmãos? Será que nós temos visto o sofrimento desta maneira em relação à fé que vem por meio do sofrimento? Eu cito Tiago capítulo 5, versículos de número 10 e 11, que diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição ou de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O sofrimento que nos leva a uma fé tão grande, a ponto das pessoas admirarem, honrarem, não se esquecerem daqueles que mesmo em meio a tanta dor, a tantas lágrimas, continuaram buscando a Deus. E não blasfemaram, não murmuraram, não retrocederam, mas perseveraram firmes. Então, queridos, se você está sofrendo, como Jó sofreu, e é mencionado aqui em Tiago 5, versículo 10 e 11, se você está sofrendo, aproveite essa oportunidade para exercitar a tua fé, se aproximando mais de Deus, buscando mais a Deus. Eu não tenho dúvidas que Deus espera isso de você, como de mim também, em meio a qualquer aflição e sofrimento. Aproveite para exercitar a sua perseverança, não retrocedendo, exercitar a sua paciência, não murmurando, exercitar a sua humildade, fazendo uma autoanálise. Por que eu estou passando por isso? Talvez eu tenha culpa no cartório. É impressionante como tantas pessoas, quando sofrem, ao invés de olharem para dentro de si mesmas, procuram culpados ao redor. Às vezes até me culpam até o pastor. Certa vez uma irmã chegou na igreja aflita: pastor, o senhor não está orando por mim, não é? Eu disse: que é isso, irmã?
Não, eu lembro da irmã nas minhas orações também. Não, o senhor não está orando como deveria. Não está, pastor, porque se estivesse eu não estaria sofrendo desse jeito. Meus amados, não é fácil ser pastor. O missionário Reginaldo começou a igreja lá em Brasília, na casa dele. Já tem irmãos congregando lá. E ele está me ligando todo dia para pegar conselho. E ele sempre, pastor, não é fácil não. Ser pastor não é fácil não. Cuidar de almas, misericórdia. Então, será que nós, quando sofremos, olhamos para dentro de nós mesmos e nos perguntamos, talvez eu mereça isso. Talvez eu mereça. Aliás, todos nós, na verdade, merecemos sofrer. Muitos ateus usam a seguinte desculpa para serem ateus. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Mas que pessoas boas? Jesus disse que ninguém é bom. A pergunta, na verdade, deveria ser o contrário. Por que coisas boas acontecem conosco? Que somos maus. Somos maus, irmãos. Se alguém me fecha no trânsito, na mesma hora eu quero que aquela pessoa bata no primeiro poste que encontrar. Eu estou sendo sincero. Somos maus, a nossa natureza é má, irmãos. Se há alguma coisa boa em você, veio de Deus, veio do Espírito Santo. É a sua misericórdia, a sua graça. Quem disse que somos maus foi o próprio Senhor Jesus. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Então que história é essa de coisas ruins acontecerem a pessoas boas? Ninguém é bom. Todos nós merecemos a condenação. Mas Deus nos amou de tal maneira que teve misericórdia e nos enviou o seu Filho unigênito para sofrer naquela cruz, para pagar o preço da nossa salvação, meus amados. Comparado ao que Jesus sofreu, qualquer outro sofrimento é nada, nada. Então não podemos reclamar, não podemos murmurar, irmãos. Não podemos, irmãos. E será que quando alguém está sofrendo, nós estendemos a mão para ajudar? Ou será que nós só queremos que as pessoas se lembrem de nós no nosso sofrimento? Mas quando sabemos que alguém está sofrendo, não fazemos nada. Às vezes, para não dizer que não fazemos nada, contamos o sofrimento que a pessoa está passando para alguém, e ao fazer a fofoca, dizemos assim: estou te contando para você orar, tá? É com boa intenção que eu estou contando para você. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Uau! Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Isto é o amor. Não são apenas palavras, são ações. Não são apenas orações, são atitudes. É às vezes colocar a mão no bolso e comprar o gás de alguém. Não é emprestar o dinheiro, não é dar o dinheiro. É dar o dinheiro. Amém? Isto é amor. O missionário Reginaldo, como eu falei para vocês, está iniciando uma igreja lá em Brasília, na casa dele. Já começou há mais ou menos 2 semanas. Eu pedi que ele gravasse um vídeo para que eu pudesse divulgar isso no YouTube. E finalmente hoje chegou o vídeo. E nesse vídeo, ele falou dos projetos dele. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, o missionário corre um risco enorme fazendo isso. Porque podem aparecer pessoas mal intencionadas. E ele disse: porque, irmãos, nós vamos viver o livro de Atos. A gente faz isso aqui também, vocês sabem, né? Só que a gente não divulga em vídeo, né, irmãos?
E ele divulgou, no primeiro vídeo ele já divulgou. Nós vamos viver a igreja de Atos, irmãos. Por exemplo, se soubermos de alguém que está com aluguel atrasado, nós vamos enviar alguém da igreja lá para investigar se realmente está atrasado, se a pessoa realmente está passando necessidade. E nós vamos pagar o aluguel dessa pessoa. Ele corre o risco de aparecer um monte lá com aluguel atrasado. Mas depois veio paz no meu coração. Falei, meu Deus, o Espírito Santo está no controle da igreja, irmãos. Quem preside a igreja é Cristo. Não é nenhum homem, não é nenhum pastor humano. É o sumo pastor. E se ele vai viver a igreja de Atos, o mesmo poder que havia em Pedro haverá nele também. E se aparecer lá um casal mal intencionado, será fulminado pelo Senhor. Então não preciso me preocupar com isso. Pessoas mal intencionadas vão expirar e alguém vai levá-los à sepultura. Ali estão os pés do teu marido e agora vão levar a ti também. Uau! O Senhor conhece a intenção do coração. E ai daquele que mentir para o Espírito Santo de Deus. Então fiquei muito tranquilo. O vídeo dele está sendo enviado agora para o canal da igreja. E amanhã eu pretendo colocar no meu canal falando um pouquinho a respeito do missionário, para quem segue meu canal e não conhece o missionário. Quem segue o canal da nossa igreja conhece o missionário, né? Quem segue o meu canal do YouTube pode ser que não conheça. Muito embora eu sempre também, volta e meia, estou mencionando ele. Então, isso é o amor, irmãos. Isso é amar o próximo. Por que o missionário se importa com quem sofre? Porque ele também sofreu, irmãos. Ele sabe o que é o sofrimento. Ele sabe o que é crescer sendo desprezado pelos pais e pelos irmãos. Mais desprezado que Davi. Porque Davi pelo menos tinha olhos para enxergar, e o missionário Reginaldo, cego, quase de nascença, ficou completamente cego com 1 ano e 8 meses de idade. Completamente cego. Por causa de uma enfermidade. E por isso ele tem esse amor. Quando ele conheceu Jesus e viu em Jesus o amor de Deus por ele, ele quis compartilhar esse amor também com o próximo, irmãos. E assim também devemos ser. Quando despertamos para João 3,16, que vocês conhecem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando despertamos para esse amor de Deus em João 3,16, devemos também ser despertados para 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E somente quando despertamos para 1 João 3,16, é que realmente somos convertidos. Se ficarmos apenas em João 3,16, somos convencidos. Mas se vivermos 1 João 3,16, esta é a evidência da nossa conversão. Nós nos importamos com os que sofrem e queremos ajudá-los. E assim somos exercitados no amor de Deus. Eu quero convidar você a fazer a sua autoanálise agora, a não perder a oportunidade de viver esse amor. Antes de nós orarmos, feche seus olhos, por favor, aí mesmo onde você está, e ouça o que é o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Quero convidar você a orar junto comigo. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, eu glorifico o Teu nome, Senhor, pelo entendimento que por Tua graça e misericórdia o Senhor me deu a respeito do sofrimento, Pai. Eu reconheço, Senhor, que de mim mesmo eu não poderia chegar a tal entendimento, Pai. Foi revelação do Teu Santo Espírito, Pai. E ao Senhor, Deus, eu dou toda a honra e toda a glória, Pai. A minha esperança e oração, Pai, é que ao sabermos disso, ao compreendermos o porquê de o Senhor permitir o sofrimento, de que o Senhor permite o sofrimento para que não nos afastemos de Ti, de que o Senhor permite o sofrimento para que não sejamos egoístas e sejamos comovidos a ajudar o próximo e exercitados em amor, e ainda para que almejemos a volta de Cristo e queiramos estar com Ele para sempre. Pai, que ao compreendermos isso, estejamos vivendo isto, Pai. Que já não estejamos mais murmurando quando nós estivermos sofrendo, e não estejamos mais desprezando o nosso próximo quando ele estiver sofrendo. Mas, Senhor, ajuda-nos a crescermos no amor e na fé e na esperança, para a glória do Teu nome, Pai. Nós assim oramos. E se há alguém aqui entre nós que está sofrendo agora, Pai, que venha o Teu consolo, que venha, Pai querido, para a Tua glória, Senhor, o socorro que somente o Senhor às vezes pode nos dar, Pai. Nós homens, por mais que queiramos ajudar, nós não podemos ajudar completamente, Pai. Então eu coloco diante de Ti todos aqueles que estão sofrendo, que estão chorando, que estão desesperados, que estão angustiados, que estão depressivos, que estão até às vezes pensando em suicídio. Ó Deus, que eles se lembrem de Ti, que eles compreendam que este sofrimento é um propósito do Senhor, para que eles Te busquem e confiem no Senhor, e que façam isto agora, Pai, que dobrem seus joelhos e clamem ao Senhor, e confiem em Ti, como Jairo confiou, Pai. Que eles saibam que tudo é possível ao que crê,
e que não há impossíveis para o Senhor, que é Deus. Pai, que esta fé seja despertada, e para a Tua glória, Senhor, nós estejamos nos movendo a ajudar aqueles que precisam, não para que estejamos recebendo elogios ou recompensas, mas tão somente para que o Teu nome seja glorificado, e estas vidas encontrem em nós um pouco do Teu amor, Pai. Nós assim oramos e entregamos a Ti todo este motivo que apresentamos nesta oração, não somente por nós, mas por aqueles que estão sofrendo agora também. Que o Senhor assim, Pai, nos encha de fé, de esperança e sobretudo do Teu amor para a Tua glória, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus.